Mas temos ainda mais uma raiz interessante para nós olharmos um pouco para esta questão do mar nos mitos de criação. Por volta do ano 1500, portanto, passagem do século XVI para o século XV a.C., portanto, uns bons 400 anos depois desse mito em que Marduk mata a deusa Tiamat e cria o mundo a partir dos seus restos, temos um outro mito, bastante mais a norte. Portanto, a Babilónia será no sul do atual Iraque. Portanto, temos um outro mito, agora no centro, numa cidade costeira da atual Síria, na cidade de Ugarit, temos um outro mito que nos chega intacto, por uma daquelas ironias que nós, historiadores, gostamos bastante, mas quem viveu naquele momento não terá gostado nada, porque para esta época, entre o século XVI e o século X a.C., temos pouquíssimas fontes para toda aquela região. É uma região que sofre muitíssimas guerras, portanto há muito pouca documentação escrita. Ora, esta cidade de Ugarit, por volta do ano de 1250 e 1230, foi atacada com uma tal brutalidade que foi incendiada, enfim, com uma tal violência que as plaquinhas de argila que estavam no arquivo, quer do Palácio Real, quer do Templo, foram cozidas de tal forma que chegaram até hoje. Portanto, temos acesso ao espólio bibliográfico dessa cidade porque terá morrido muita gente, não é? Enfim, são aquelas ironias, mas, enfim, em certa medida, felizmente, ao menos as plaquinhas de argila conservaram-se até hoje e, portanto, essas plaquinhas de argila datam-se, então, da passagem do século XVI para o século XV a.C. e essas plaquinhas de argila trazem-nos um outro texto que vocês encontram também com toda a facilidade na internet, que é o ciclo de Baal, o deus Baal. O ciclo de Baal é um ciclo que se organiza em torno de 3 mitos, sendo que o primeiro mito é o mito, não se pode dizer que seja o mito de criação do mundo, estamos num modelo religioso ligeiramente diferente, o mundo está criado, mas o Deus que criou o mundo não governa o mundo e, portanto, há que entregar o governo, a realeza do mundo a um outro Deus. E o Deus que recebeu a realeza do mundo é o Deus Baal. E o Deus Baal vai ser confrontado com uma entidade primordial que vai exatamente buscar a mesma imagética da deusa Tiamat. Volta a ser referida como a serpente escorregadia, volta a ser referida como uma realidade aquosa e é algo que vem caracterizado como vindo do mundo do caos e quer destruir a ordem. E o deus Baal vai ser enviado para lutar contra essa entidade. Enfim, o deus Baal vai lutar contra essa entidade e essa entidade tem um nome. Esse deus chama-se o deus Yamu. A palavra não tem nada a ver com a Tiamat e com o radical Teom que encontramos na Bíblia. Não tem nada a ver. Contudo, é um sinónimo. A palavra Yamu significa literalmente as águas profundas, o mar-oceano. Esta ideia de caos está presente nesta luta. A ordem só se pode manter através de uma luta constante contra esta serpente que representa o mar primordial. Pela mesma época, no Egito faraónico, é extremamente popular um outro mito que diz que todas as noites a barca solar do deus Ré, isto é, o Sol, faz o seu arco durante o dia e durante a noite está escondido, mas continua o seu arco, o círculo perfeito até ao nascer do Sol, e quando está todas as noites a passar pelo mundo inferior, pelo mundo da morte, todas as noites a barca solar do deus Ré é atacada também por uma serpente, pela serpente Apópis, que vai todas as noites tentar fazer com que o Sol não nasça novamente. Há bocadinho comecei por vos dizer que quando nós falamos em mitologia, estamos obviamente a falar em racionalidades diferentes, apesar de os seres,
humanos dessas épocas terem exatamente o mesmo cérebro que nós. Posso-vos contar uma história sobre esta serpente Apópis e sobre este medo de que o sol não nascesse e que esta serpente aquosa literalmente apagasse o sol na medida que era água. Por volta do século V a.C., portanto já em plena Grécia clássica, todos os filósofos gregos têm como viagem verdadeiramente iniciática ir ao Egito, que eles julgam ser o berço de toda a sabedoria. E aquele que é considerado o pai da história, Heródoto, faz essa viagem iniciática ao Egito e consegue falar com o sumo sacerdote do deus Amon. A seguir ao rei, seria a pessoa mais poderosa. E questiona-o perante a magnificência daqueles monumentos, das pirâmides, todo aquilo, enfim, verdadeiramente espantado. O historiador grego, portanto, com uma mentalidade diferente, apesar de próximo geograficamente, pergunta-lhe: mas o que é que de mais importante se passou no Egito nos últimos 3.000 anos de história? Isto é, desde que as pirâmides foram construídas até aqui. E diz o texto que o sumo sacerdote, depois de refletir durante alguns momentos, o que terá deixado o pobre do grego ali pendurado num suspense existencial, o sumo sacerdote respondeu-lhe simplesmente isto: o que mais importante se passou nos últimos 3.000 anos foi que todos os dias o sol se pôs e todos os dias o sol nasceu. E poderemos nós dizer que perante a verificação cotidiana de que todos os dias o sol nascia, isso não era verdade suficientemente forte para que todas as noites eles deixassem de ter medo que o sol não podia nascer. Portanto, estamos perante estruturas de mentalidade que, de facto, são extremamente fortes e são racionalidades que são, obviamente, diferentes da nossa. A nós hoje, mesmo as pessoas mais religiosas, não passa pela cabeça, ao pôr do sol, fazer uma oração para que o sol no dia seguinte nasça. Enfim, podem-se fazer orações por muita coisa. Enfim, mas é um dado adquirido que pelos próximos milhões de anos o sol vai nascer no dia seguinte. Não questionamos isto de uma forma que até parece religiosa, não é? Por tão óbvio que nos parece, apesar de 99,9% da população que acredita que o sol nasce no dia seguinte não tem instrumentação nem física nem matemática para saber se isso de facto é verdade. Eu acredito que o sol amanhã nasce, mas eu não faço a mínima ideia como é que quem diz que isso acontecerá de facto pode ter tanta certeza. E as estruturas de mentalidade e as estruturas de verdade, no fundo, funcionam nestes graus de racionalidade, que são, acima de tudo, graus de irracionalidade, em que depositamos confiança em conhecimentos de outrem. Mas voltando à tal mitologia de Eugarita, ao deus Baal, o deus Baal, no primeiro mito, luta contra o deus Iamo, contra a tal serpente escorregadia, que é também designada como a serpente com a cabeça com 10 chifres e cujo nome quer dizer à letra o mar. O deus Baal luta contra essa serpente e o deus Baal vai vencer, tal como Marduk tinha vencido a deusa Tiamat. Só que agora, meio milénio depois, enquanto Marduk venceu a deusa Tiamat e foi consagrado o grande príncipe da paz, o grande guerreiro, o grande rei do mundo, Baal é consagrado também o grande rei do mundo, a realeza do mundo é-lhe entregue, o seu poder é incontestado. Contudo, passados 7 anos, conta já não o primeiro mito, mas o terceiro mito, passados 7 anos ele volta a ser confrontado. E agora, o nome com que exatamente a mesma divindade lhe vai aparecer, ele no primeiro mito matou o deus Iamo, mas no terceiro mito aparece-lhe um outro deus que dá pelo nome de Moto e que se apresenta como sendo exatamente o mesmo deus, o deus Iamo. Só que agora vem cumprir uma outra função, vem realizar uma outra luta. E nesta outra luta,
em que ele é descrito exatamente da mesma forma, a serpente escorregadia, a serpente com a cabeça com 10 chifres. Neste mito, Baal vai perder. A primeira luta entre Baal e este outro deus, que se chama Moto, a primeira luta é desfavorável a Baal e o deus Baal morre. E o mundo entra no caos. O mundo entra no caos. Não vos vou agora contar todo o mito de como é que deste caos se vai recriar a ordem, mas, enfim, temos o primeiro grande mito em que um Deus que é morto vai ressuscitar. E, de facto, o Deus Baal ressuscita. E como é que se chamava este Deus que matou o Deus Baal e que é um take 2 do oceano primordial que no primeiro mito tinha atacado? Neste terceiro mito, neste take 2 dessa realidade aquosa, desse mar primordial que o ataca, neste mito, o Deus chama-se Moto e a palavra Moto, à letra, quer dizer morte. No primeiro mito, o oceano primordial aparece com o nome de mar, no terceiro mito aparece com o nome de Moto. E, de facto, neste mito, o Deus Baal vai morrer perante a morte e vai ressuscitar e, no fim, irá então derrotar a morte e irá, efetivamente, dar início a uma grande era de glória em que toda a humanidade viverá prosperamente. Enfim, poderíamos fazer a partir daqui toda uma apologia, no fundo, a uma realidade paradisíaca. Agora, o que é interessante é que estas estruturas de pensamento são tão longas que estamos, como vos disse, na passagem do século XVI para o século XV a.C., portanto, 1500, 1600 a.C., isto é, há 3500 anos. Este Deus, no ciclo de Baal, que dá pelo nome de mar, Yamo, é caracterizado por outras formas, tem outros epítetos, tem sempre qualificativos. Yamo, o Deus isto, Yamo, o Deus aquilo, Yamo, a serpente escorregadia, Yamo, a serpente de 7 cabeças, Yamo, a serpente da cabeça com 10 chifres, ou Yamo, Leviatã. Leviatã, a palavra Leviatã nasce como um epíteto do oceano neste primeiro mito do ciclo de Baal. E é exatamente esta imagem que nós vamos ter não só a ser categorizada enquanto demónio, enquanto a figura do diabo, dizemos nós hoje numa tradição cultural cristã, como é exatamente a figura que vamos encontrar 1500 anos num dos textos que mais vai marcar a nossa civilização, o Apocalipse, com que encerra o Novo Testamento. A grande entidade que irá lutar para que não se crie o reino de Deus na segunda vinda de Cristo à Terra é exatamente o Leviatã e que continua a ser epitetado, caracterizado exatamente com as mesmas expressões que era no ciclo de Baal 1500 anos antes. O Leviatã, no Apocalipse, e aconselho a leitura, apesar de ser um bocadinho violenta, o Leviatã é caracterizado exatamente como a serpente escorregadia, a serpente das 7 cabeças, a serpente com a cabeça com os 10 chifres. A imagética é exatamente a mesma. Isto é, religiosamente, em termos de imaginário, em termos dos grandes mitos, ao longo de 1500 anos não se mudou nada, apenas se consolidou aquilo que no fundo vai resultar, como eu vos disse, num grande medo que nós civilizacionalmente temos de facto do mar. Poderíamos agora fazer para um mundo mais contemporâneo toda uma arqueologia dos nossos medos ligados ao mar, ao oceano, a todos, no fundo, a toda uma imagética de destruição que o mar nos traz. Mas queria só terminar com... deixa-me só ver as horas, para ver como é que isto vai. Tá. Já me estiquei um bocadinho mais, peço desculpa. Não fui olhando para as horas. Mas queria só terminar, no fundo, com aquilo que é
o grande contraponto em termos de mitos de criação. E, de facto, se nós temos os mitos de criação através da água, nós criamos a ideia de que a destruição e o apocalipse, de facto, é uma das fontes onde se vai buscar mais imagética para isso, a imagética de que se a criação foi através da água, a destruição será através do fogo. Agora, esta imagem é uma imagem recente, porque se formos aos textos mais antigos, a destruição também é através da água. A destruição também é através da água e se nós temos para todas estas civilizações antigas, exceptuando a Suméria, como vos disse, se nós temos mitos de criação em que sempre o mundo é criado a partir de uma realidade oceânica, também temos em todas elas mitos de grandes destruições, grandes dilúvios, em que essa mesma realidade é destruída por um regresso das águas que foram separadas da terra no momento inicial. A criação faz-se pela separação da água da terra e a destruição faz-se pelo regresso dessas águas para sucumbir toda a terra. O que é aqui um fenómeno interessante e que nos leva para o ponto por onde eu comecei é que, indo à questão das intuições, indo à questão de como é que a linguagem mitológica é uma fonte de conhecimento, eu vou fazendo alguma coleção de livros antigos, religiosos, e antes da década de 30 do século XIX, se vocês forem ler qualquer texto sobre história, ou em especial sobre mitologia, e no século XVIII os tratados sobre mitologia greco-romana estão muito na moda, há muitos tratados, eu quase vos garanto que em todos eles, no primeiro parágrafo, virá uma frase deste género. A mitologia é um conjunto de narrativas falsas pelas quais os demónios enganavam os antigos. Pronto. Esta, no fundo, é a tese que é lançada por alguém que viveu no território português no século VI depois de Cristo, São Martinho de Dume, e que vai ser reproduzida até ao século XIX, que tem dois lados. Por um lado, os mitos são narrativas falsas, por outro lado, essas narrativas falsas foram criadas por demónios para enganarem as pessoas. Pronto. Portanto, nós temos muito esta tradição em que, no máximo, nós olhamos para os mitos antigos como fontes literárias, nunca como fontes históricas. Enfim, o universo dos dilúvios foi um universo, durante muito tempo, confinado apenas à tradição judaico-cristã. O Gênesis bíblico, no capítulo 6, tem a grande narrativa do dilúvio, com o episódio do Noé, da arca, blá, 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 já todos conhecem isso tudo, não é? Em 1896 foi decifrado um texto acádico onde aparecia uma outra narrativa de dilúvio. E, de facto, a partir daí descobriram-se N narrativas de dilúvio e, como vos estava a dizer, se pode perfeitamente afirmar que, à exceção da Suméria, todas as civilizações antigas criaram narrativas da origem do mundo baseadas na água. Também se pode dizer, e ainda com mais razão, que todas as civilizações antigas, e agora não se retira a Suméria, não, coloca-se inclusive a Suméria, criaram narrativas de destruição com base em dilúvios. Não temos uma única civilização antiga, da Suméria aos romanos, que não tenham narrativas de destruição do mundo pelas águas. Todos as apresentam. E em todos aparece a imagem das águas a subir devido a uma chuva intensa, mas aparece também a imagem da água a jorrar como se viesse de montanhas, como se num alto se abrissem umas comportas e a água desce em cascata para o mundo. Ora, é interessante que no final dos anos 90, portanto há uma dúzia de anos, começaram a ser feitas umas explorações que se calhar muitos de vocês conhecem, enfim, naquele estreito do Bósforo junto à atual Istambul, antiga Constantinopla, e descobriu-se que há uns 10 mil anos, no início do Neolítico, exatamente no início das sociedades urbanas que vão inventar a escrita,
se rompeu uma grande parede e aquilo que é hoje o Mar Negro, que praticamente que não existia, era um pequeno lago, terá enchido em muito pouco tempo, porque de facto o Mediterrâneo galgou uma grande muralha de terra que rompeu de um dia para o outro e deu-se literalmente um dilúvio e grande parte do Médio Oriente Antigo foi inundado e, portanto, não é que os mitos de dilúvio de facto têm uma raiz histórica. E ficavam por aqui. Obrigado pela vossa paciência e esperamos que lá fora as chuvas diluvianas já tenham parado.